Olá, 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 graça e paz, como é que vocês estão, estudantes, iniciantes de teologia? Tudo bem com vocês? Bom estar com vocês mais uma vez aqui para compartilhar estudo, conhecimento teológico. Estamos aí para mais uma aula, estamos ainda falando sobre a pessoa do Senhor Jesus e nós vamos falar, estamos dando prosseguimento, estamos na página 180 do nosso livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Marian Pilman, um clássico da editora Vida, mais de 180 mil exemplares vendidos, com certeza esse número já ultrapassou, né? Um livraço, né? Essa edição aqui de 2006, com certeza já passou mais de 200 mil exemplares. Por que é um livro tão vendido? Porque é bom, simples, objetivo, direto e bom. Então vamos lá, sem delongas, não esqueça aí de dar o like, de você comentar aí, de você também estar entrando aí no Apoia-se, se você entende que esse trabalho é relevante, se você considera importante esse trabalho para a sua vida, tem abençoado a sua vida. Nós temos aqui abaixo o link, né, do Apoia-se, e você pode estar nos abençoando esse trabalho, um valor mensal de a partir de R$5. R$5, né, que dá uma coxinha, um lanche, né, ou até tem lugares que você não lancha mais por R$5, mas você certamente vai estar abençoando esse canal se você enxerga valor no nosso trabalho, amém? Vamos lá. Cristo soberano. Cristo ascendeu a um lugar de autoridade sobre todas as criaturas. O cabeça de todo homem é Cristo. Ele cita aqui 1 Coríntios 11:3. O cabeça de todo poder e autoridade, Colossenses 2:10. Todas as autoridades do mundo invisível, assim como as do mundo dos homens, estão sob seu domínio. Ele possui essa soberania universal para ser exercida para o bem da igreja, que é o seu corpo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, segundo Efésios 1:22. Em um sentido muito especial, portanto, Cristo é o cabeça da igreja. Essa autoridade se manifesta de duas maneiras. Antes de entrar nas maneiras que se manifesta, eu quero dar aqui uma declaração. Sempre que eu estou pregando esses textos onde diz que Cristo é o cabeça da igreja, eu sempre comento que eu acho sensacional e realmente o Espírito de Deus inspirou o apóstolo Paulo para fazer essa analogia da igreja com o corpo, né? Com o corpo humano, né? Ele vai dizer que nós somos membros de um corpo, olha só que interessante, membros de um corpo cujo cabeça é o Senhor Jesus, é Cristo, certo? Então isso desconstrói aí o pensamento de muitas pessoas que dizem cristãs, que tem essa ideia de que pode ser um cristão solitário, né? Aí eu pertenço à igreja do eu sozinho, né? Veja bem, Paulo está dizendo que a igreja é um corpo e nós, individualmente, somos membros desse corpo, né? Tem gente que fala assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é o membro que faz parte do corpo, né? Faz parte do corpo, cujo cabeça é Cristo. Então, se você é uma pessoa que disse, não preciso de igreja, eu não preciso de líder, eu não preciso de congregar, eu não preciso de comunhão, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso nada disso, desses elementos. Você está dizendo que é um dedo mindinho que pode viver separado do corpo. Como pode? Como uma mão pode estar separada, amputada do meu braço e ela viver sozinha? Não pode, certo? Se eu cortar minha mão aqui, ela vai entrar em estado de putrefação e ela não vai servir para nada, mas o corpo vai continuar sobrevivendo. Um corpo pode sobreviver sem a mão, sem os dedos, sem um pé, mas o contrário não é verdade. Não é isso? Um pé pode sobreviver? Um dedo mindinho pode sobreviver distanciado do corpo? Pois é, por isso que sabiamente o apóstolo Paulo vai dizer que os crentes são membros individuais que estão ligados ao corpo, cujo cabeça é Cristo. Então Jesus é o cabeça. Note, qualquer movimento que eu estou fazendo aqui agora com as mãos, eu só faço porque a cabeça, meu cérebro, que dá ordem para esses movimentos. Se o meu cérebro tiver algum obstáculo, se ele não estiver funcionando, percebe? Existem pessoas que são tetraplégicas, né? Elas não movimentam nenhum tipo de membro, não movimentam os braços, os pés, né? Só fala, movimenta os olhos. Misericórdia. Por quê? Porque há um impedimento. A cabeça é que dá as ordens, né? E se há impedimento para se as ordens chegarem até os membros, nada funciona. Pois é, trocando em miúdos,
veja que essa analogia é perfeita. Perfeita. É impossível o dedo mindinho ser amputado, se desligar da mão do corpo e ele sobreviver. Mas o contrário é verdade. Um corpo pode sobreviver sem o dedo mindinho. Portanto, se eu sou um membro individual deste corpo, a ideia de que eu possa sobreviver sozinho, desligado da cabeça, é uma ideia antibíblica. Tá? Seguindo. Pela autoridade exercida por ele sobre os membros da igreja, Paulo usou a relação matrimonial como ilustração da igreja entre Cristo e a igreja, segundo Efésios 5, 22 a 33. Como a igreja vive em sujeição a Cristo, assim também as mulheres devem estar sujeitas a seus maridos, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem exercer sua autoridade no espírito de amor e autossacrifício. A obediência da igreja a Cristo é uma submissão voluntária. A esposa, da mesma maneira, deve ser obediente, não só por questão de consciência, mas por amor e reverência. Para os cristãos, o matrimônio tornou-se um mistério, uma verdade com significado divino, porque revela a união espiritual entre Cristo e sua igreja. Autoridade da parte de Cristo, subordinação da parte da igreja, amor de ambos os lados, amor retribuindo amor para ser coroado pela plenitude da alegria, quando essa união for consumada na vinda do Senhor. Uma característica proeminente da igreja primitiva era a atitude amorosa, de amorosa submissão a Cristo. Jesus é Senhor, não era somente a declaração do credo, mas também uma regra de vida. Mais uma vez, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, utilizando mais uma analogia, mais uma metáfora interessantíssima também, comparando o relacionamento dos cristãos, da igreja, né, desse corpo, né, com o relacionamento marido-mulher. Então ele vai dizer que o marido simboliza Cristo aí e a mulher simboliza a igreja. E assim como a mulher se submete voluntariamente por amor ao esposo, interessante que não é forçado, ninguém é forçado a nada nesse mundo. É verdade, a senhora é casada e a senhora vive com seu esposo porque a ama, porque o ama, né? Teve filhos com ele, está casado e não força você não é forçado, você não é obrigado a ficar com ele, né? Mas você está por amor, você se sujeita por uma submissão de amor, em amor, né? Então, Paulo faz essa analogia interessante. Nós, como cristãos, como igreja do Senhor, comparado à esposa, precisamos nos submeter à autoridade do marido, do Cristo ressurreto, por amor. Por isso que, me perdoe se você é calvinista, por isso eu nunca segui e nunca criei no sistema teológico calvinista, onde somos obrigados a servir a Deus. Ninguém é obrigado a nada, né? Deus ele nos criou, nos deu a livre agência e não criou robôs, né? Nós não somos robôs programados para adorar a Deus. Se um indivíduo deseja não servir a Cristo, ele tem essa liberdade de não servir a Deus. Assim como Satanás teve a liberdade, a livre agência de não ser fiel lá na eternidade, lá na glória, de maneira que ele se rebela contra o Senhor, assim como Adão teve a liberdade no paraíso para obedecer, não comendo aquele fruto, ele acabou desobedecendo, comendo. Portanto, Deus nos cria com livre agência. Ele não cria robôs, né? Você e eu, nós não somos robôs. Eu penso que seria muito ruim você saber que uma pessoa é sua amiga ou seu filho está te obedecendo simplesmente porque ele faz aquilo como que programado, né? Não, ninguém... Eu não gostaria de... Imagina, Deus cria pessoas que Ele mesmo programa. Você é obrigado a me adorar, eu vou criar você já condenado à perdição eterna. Então, infelizmente, essa teologia ela confunde muitas pessoas e eu abro aqui a minha opinião dizendo que não concordo com esse entendimento monergista, né? O que é monergista, né? Para você que está começando. O monergismo ensina que Deus ele é o autor de toda a obra de salvação. O homem ele fica inerte
Deus o salva, Deus o elege, o escolhe e salva, e o homem não coopera com nada. Nós arminianos somos sinergistas, né? Nós entendemos que quando ouvimos o Evangelho, cooperamos com a aceitação dessa proposta de salvação ou não. Sinergismo, né? Nós cooperamos no sentido de que nós precisamos fazer a nossa parte em abrir o coração para a aceitação desse Evangelho. Claro que a questão sobrenatural quem realiza é Deus, né? Quem transforma os corações é o Espírito Santo. Mas você está aqui, se você faz parte de uma igreja calvinista, você obviamente vai seguir o seu pastor, né, a sua liderança, vai seguir, mas estou aqui expondo a minha opinião, você é livre para concordar ou não, ok? Veja mais aqui. 2. O Cristo, o assunto aos céus, não é somente poder que dirige e governa a igreja, mas também a fonte de sua vida e poder. O que a videira é para o ramo, o que é a cabeça é para o corpo, assim é o Cristo vivo para a sua igreja. Apesar de estar no céu, o cabeça da igreja, Cristo está na mais íntima união com o seu corpo na terra. E o Espírito Santo é o vínculo entre eles. Letra D. O Cristo que prepara o caminho. A separação entre Cristo e sua igreja na terra, separação ocasionada pela ascensão, não é permanente. Ele subiu como precursor para preparar o caminho para aqueles que o seguem. Sua promessa foi: e onde eu estou, o meu servo também estará. João 12:26. O termo precursor é primeiramente aplicado a João Batista, aquele que prepararia o caminho de Cristo. Como João preparou o caminho para Cristo, assim também o Cristo ressurreto prepara o caminho para a igreja. Essa esperança é comparada a uma âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar. Ainda que agitada pelas ondas das provações e das adversidades, a alma do crente fiel não pode naufragar enquanto sua esperança estiver firmemente segura nas realidades celestiais. Em sentido espiritual, a igreja já está seguindo o Cristo glorificado e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o chamado, alguns teólogos dizem, é o já ainda não, né? Jesus disse que nós já temos a vida eterna. Ponto. Eu já tenho. Agora, o fato de Cristo declarar eu já tenho a vida eterna significa que eu vou relaxar com a minha vida espiritual? Pelo contrário, eu vou fazer a manutenção dessa vida eterna, manutenção da fé, eu vou continuar perseverando até o fim, até passar para a eternidade e ser glorificado, né? Receber a glorificação, um corpo transformado. Então, seguimos espiritualmente a Cristo, nós já possuímos a vida eterna, né? O reino de Deus já está entre nós, contudo, a gente sabe que ainda estamos sujeitos às fraquezas, às tentações, estamos sujeitos a falhar, a erros. Você pode orar por uma pessoa e Deus te usar para curar essa pessoa, você pode orar por um endemoniado e essa pessoa ser liberta, Deus usar você. O reino de Deus presente. Mas ao mesmo tempo você está sujeito a enfermidades. Quantos cristãos aí nessa pandemia do Covid morreram? Partiram por conta dessa enfermidade. Ou seja, nós, mesmo possuindo o Espírito Santo, mesmo possuindo a presença de Deus em nossa vida, estamos sujeitos ainda aos efeitos do pecado. E a morte é o principal efeito do pecado lá no Éden, né? E Paulo vai dizer que é o último inimigo a ser vencido, a morte. Quando o crente fica doente, você percebe claramente que é um dos efeitos do pecado, a enfermidade. Certo? Então isso significa que nós precisamos vencer. Então o reino de Deus está presente, mas não na sua plenitude. Já ainda não, né? Segundo alguns teólogos. Portanto, essa plenitude se dará quando Cristo voltar ou quando nós partimos para a eternidade, né? Cristo intercessor. Não, pulei. Por meio do Espírito Santo, os crentes espiritualmente no coração já seguem o seu Senhor ressuscitado. Entretanto, haverá uma ascensão literal com a ascensão de Cristo. Essa esperança dos crentes não é uma ilusão, porque eles já sentem o poder de atração do Cristo glorificado. Com essa esperança, Jesus confortou seus discípulos antes de sua partida. Consola-se uns aos outros com essas palavras, segundo 1 Tessalonicenses 4,18.
Cristo é intercessor. Em virtude de ter assumido nossa natureza e ter morrido pelos nossos pecados, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, segundo 1 Timóteo 2,5. Mas o mediador é também o intercessor, e a intercessão é mais que mediação. O mediador pode reunir duas partes e depois deixá-las a si mesmas para que resolvam suas dificuldades. Olha que interessante. O intercessor, porém, diz alguma coisa a favor da pessoa pela qual se interessa. Percebe? O mediador, a gente vê muito essa expressão, né, nos debates. Né? O mediador, fulano vai mediar o debate. Ele só coloca ali a bolinha, usando essa expressão, né? E vem os debatedores para bater na bola. Né? Ele joga a bola quicando para os debatedores discutirem, chutarem a bola, né? Usando essa expressão. Mas o intercessor é diferente. O intercessor, ele se interessa pelo problema. Ele não é somente um mediador, ele intercede, ele procura buscar benefícios para aquela pessoa pela qual ele está intercedendo. Né? Esse é o papel de Cristo Jesus, ele é o nosso intercessor. Interessante, né? Ele se importa conosco, se importa com os nossos assuntos, portanto, ele vai estar agindo na nossa vida. É o chamado Deus que é ao mesmo tempo transcendental, ele também é imanente, ele se importa conosco, atua e age nas nossas vidas. Né? E mais, a intercessão é um ministério importante de Cristo assunto aos céus. A intercessão forma o apogeu das suas atividades salvadoras. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, ascendeu por nós, intercede por nós, segundo Romanos 8,34. Nossa esperança não está em um Cristo morto, mas em um Cristo que vive. E não somente em um Cristo que vive, mas que vive e reina com Deus. O sacerdócio de Cristo é eterno, portanto, sua intercessão é permanente. Olha que lindo. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, Hebreus 7,25. Salvar perfeitamente, segundo a versão corrigida, né? Em toda a causa cuja defesa ele pleiteia, assegurando desse modo aqueles que se achegam a Deus por sua mediação, a completa restauração, o favor e as bênçãos divinas. Realmente, esse é todo o propósito de sua vida no céu, pois ele vive sempre para interceder pelos seus. Enquanto o mundo existir, não pode haver interrupção de sua obra intercessora, porque a intercessão do Cristo, assunto aos céus, não é apenas uma oração, mas é uma vida. O Novo Testamento não o apresenta como um suplicante constantemente presente perante o Pai de braços estendidos e aos prantos, coberto em lágrimas, rogando por nossa causa diante de Deus, como se for um Deus relutante, mas o apresenta como um sacerdote, rei, entronizado, pedindo o que deseja um Pai que sempre o ouve e concede sua petição. Então, querido, isso é tremendo, né? Nós somos tão falhos, tão pecadores, e é importante nós sabermos disso, né? Que Cristo vive a interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote, ele não é um sacerdote que fica ali implorando, meu Pai. Ele não é essa a visão. Meu Pai, essa pessoa aqui, Senhor, oh Deus, seja com ela. Não, o nosso sumo sacerdote é ao mesmo tempo rei, é rei. Ele reina, ele está sentado direto a Deus Pai, numa íntima comunhão, né, com ele é a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, numa íntima comunhão com Deus Pai, que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, e também íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele é sumo sacerdote, intercessor, ele é rei, ele reina, então ele é soberano e realiza grandes coisas em prol de nós, seus servos, seus filhos, né? Que coisa bonita. Quais são as principais petições de Cristo em seu ministério intercessor? A oração do capítulo 17 de João sugere a resposta. Semelhante ao ofício de mediador, é o de advogado. No grego é parakletos. Advogado ou paracleto, o termo grego na pronúncia é parácletos, né? É aquele que é chamado a ajudar uma pessoa angustiada ou necessitada para confortar-lhe ou dar-lhe conselho, confortá-la ou dar-lhe conselho e proteção. Esse foi o relacionamento do Senhor para com seus discípulos durante os dias de sua carne. Mas o Cristo assunto aos céus também está interessado no problema do pecado. Como mediador, ele obtém acesso à presença de Deus para nós. Como intercessor, ele apresenta nossas petições perante Deus. Como advogado, ele enfrenta as acusações feitas contra nós pelo acusador de nossos irmãos. Né? Apocalipse 12:10 diz que é o próprio diabo. Né? Na questão do pecado, para os verdadeiros cristãos, uma vida habitual de pecado não é admissível. Atos isolados de pecado, porém, pode acontecer aos melhores cristãos, e essas ocasiões exigem a atuação de Cristo como advogado. Em 1 João 2, versículo 2, estão expostas 3 considerações que dão força à sua intercessão. Primeiro,
Ele está junto ao Pai, na presença de Deus. Segundo, ele é o justo e, portanto, pode ser a expiação por nós. Terceiro, ele é a propiciação pelos nossos pecados, isto é, um sacrifício que assegura o favor de Deus, pois efetua a expiação pelo pecado. Então, Cristo, ao mesmo tempo que ele é o nosso sumo sacerdote que vive a interceder por nós, ele também é o próprio sacrifício que expia os nossos pecados. E essa palavra expiar significa isso, né? Tirar, levar embora, levar para longe, ou cobrir no sentido de tirar, né? Apagar das nossas vidas. Cristo é o bode, né? Aquela expressão que você já deu ter ouvido já, o bode expiatório lá do Antigo Testamento, tipifica o próprio Senhor Jesus, né? Expia, o bode, o sacrifício, né? Embora João apresente ele, né? Em João 1,29, o João Batista vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus. Também tem esse sentido também de expiar os nossos pecados. O Cristo onipresente. Enquanto estava na terra, Cristo necessariamente limitava-se a estar em um lugar de cada vez, e desse modo não podia estar em contato com todos os seus discípulos o tempo todo. Mas ao ascender ao lugar de onde procede a força motriz do universo, foi-lhe possível enviar o seu poder e sua personalidade divina o tempo todo, a todo lugar e a todos os seus discípulos. A ascensão ao trono de Deus deu-lhe não somente onipotência, mas também onipresença, cumprindo-se assim a promessa, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É interessante a gente saber que quando o Senhor Jesus assume a forma humana, Paulo vai dizer isso, né? Vai dizer isso em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, que o Senhor Jesus assume a forma de servo, né? Ele, ao assumir a forma de servo, ele se autolimita na sua encarnação. Então, como homem encarnado, ele abre mão. Não significa que ele perde ou deixa de ter. Ele abre mão, durante 33 anos aqui nessa terra, ele abre mão dos seus atributos, por exemplo, de onisciência, né? Ou onipresença. Né? Em alguns momentos, parece que Jesus tem a ciência de todas as coisas que estão ao seu redor, mas em alguns momentos ele diz, nos parece que ele não tem ciência de algumas coisas. Por exemplo, quando ele vai dizer, nem o Filho do Homem sabe quando se dará o seu retorno, nem os anjos, somente meu Pai que está nos céus. Jesus estava mentindo ali? Não, de fato ele tinha aberto mão da sua total onisciência quando ele encarna, quando ele assume a forma humana. Então ele de fato ele estava falando a verdade enquanto aqui nessa terra. De fato, eu não sei quando eu vou voltar não. Interessante, né? Mas lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, que é um texto enorme de Jesus, ele fala assim: Pai, glorifica-me para que eu volte a ter a glória que eu tinha antes contigo, antes da encarnação. Então é óbvio, é lógico que agora, após a sua ressurreição, após a sua ascensão aos céus, estando assentado à direita dos Pai, ele voltou a ter toda a sua glória, ele voltou a ter todos os seus atributos. Portanto, hoje sim, Jesus sabe em que momento ele voltará. Então, os testemunhos de Jeová que negam a divindade de Jesus, é bom que os irmãos saibam, os TJs, eles negam a divindade de Jesus, eles insistem nesse versículo, esquecendo-se que Jesus havia aberto mão dos seus atributos enquanto esteve aqui nessa terra, durante 33 anos. Eles usam esse versículo para dizer, tá vendo, ele não sabe, então ele não é Deus. Entendeu? Então eles se esquecem que Jesus voltou a ter a sua glória que tinha antes da encarnação. É importante falar isso, né? Conclusão. Os valores da ascensão. Quais são os valores práticos da doutrina da ascensão? O reconhecimento de Cristo glorificado, a quem esperamos ver brevemente, é um incentivo à santidade. Olhar para cima vencerá a ação das coisas do mundo. O conhecimento da ascensão proporciona um conceito correto da igreja. A crença em um Cristo meramente humano levaria o povo a considerar a igreja uma sociedade meramente humana, realmente útil para os propósitos filantrópicos e morais, porém destituídas de poder e autoridades sobrenaturais. Por outro lado, um conhecimento do Cristo, assunto aos céus, resultará no reconhecimento da igreja como um organismo sobrenatural, cuja vida divina emana da cabeça, o Cristo ressuscitado. É importante também frisar o seguinte, que a igreja é um organismo, né? Embora a igreja seja uma instituição reconhecida diante do governo, tenhamos CNPJ, espiritualmente ela é o corpo místico de Cristo, é um organismo. Então, antes de qualquer coisa, de fazer obras filantrópicas, de fazer ações sociais, a igreja é o corpo de Cristo
e é a propagadora das boas novas do Evangelho. E quais são as boas novas? Que Cristo morreu para nos libertar do pecado. Jesus morreu para nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em primeira essência, em primeira instância, a igreja não é uma ONG. Tem pastores aí que foram seduzidos pela chamada missão integral. Para você que não sabe, missão integral seria um movimento nas igrejas evangélicas aí, cujos pastores tentam fazer uma releitura marxista, uma releitura socialista, esquerdista, voltada, colocando dentro da igreja. Então você vai ver esses discursos de ajudar a minorias, né? Os pastores não pregam mais contra o pecado, eles dizem que precisam atualizar a Bíblia, tem que defender as causas sociais, ou seja, a igreja se transforma numa ONG. Se fosse aquela ONG lá, Associação de Moradores lá da sua rua, ela perde a sua essência, se esquece que a sua principal missão aqui nesse mundo é pregar um Cristo ressurreto e dizer que Jesus vai voltar e que ele liberta o homem do pecado. Tá? Essa missão de cuidar, o Estado já faz. O Estado tem essa função de cuidar. Claro, isso não significa que você não pode ajudar com uma cesta básica, um morador de rua, um sopão para os desabrigados, não é isso que eu estou falando. Mas a priori, em primeira instância, a missão da igreja é pregar a palavra, é pregar o reino de Deus, é dizer que Jesus está voltando e que é necessário arrependimento, é necessário que as pessoas se arrependam. Então, para fechar aqui a nossa lição de hoje, diz o seguinte: o reconhecimento do Cristo glorificado produzirá uma atitude correta para com o mundo e as coisas do mundo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus, segundo está escrito em Filipenses 3:20. A fé no Cristo assunto aos céus inspira um profundo sentimento de responsabilidade pessoal. Tal fé subtende o reconhecimento de que naquele dia teremos de prestar contas a Ele mesmo. O senso de responsabilidade para com o Mestre que está nos céus atua como um freio contra o pecado e serve de incentivo para a retidão. Junto com a fé no Cristo ressurreto, temos a bendita e alegre esperança do seu regresso. E se eu for, Jesus disse, né? Ele se preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, segundo João 14, versículo 3. Pois bem, próxima aula, nós vamos entrar aqui, vamos falar sobre a expiação do sacrifício de Jesus, um tema muito interessante, ok? Então estamos aqui na parte 186, espero que você tenha sido abençoado com a aula de hoje, até a próxima, compartilhe esse vídeo, Deus te abençoe em nome de Jesus.